Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando as 6 notícias mais importantes desta semana. Esse vídeo foi feito especialmente para você que está aí do outro lado, que na rotina do dia a dia não teve tempo de estar bem informado. Então, toda semana a gente vai estar aqui atualizando você das 6 notícias mais importantes da semana. Gente, dia 9 dessa semana que estamos finalizando, teve uma paralisação dos professores no estado de São Paulo, entre dia 9 e dia 10. Pontos principais da paralisação da educação em São Paulo, abril de 2026. Motivação, categoria busca valorização profissional, cumprimento do piso salarial nacional de 2026. Aposição ao que chamam de ataques à educação pública. Gente, o que vocês acham? O que vocês acham na opinião de vocês que está aí do outro lado assistindo? Todas as profissões têm seus desafios e hoje em dia não é fácil ensinar, principalmente para adolescente, para crianças, tem seus desafios. Eu acredito que todas as profissões tiveram que passar pelo professor. Então, nada mais justo que essa classe dos professores da área educacional, não só dos professores, como dos monitores, de todo mundo que trabalha em prol da educação, seja valorizada. Gente, tem que ter uma valorização, sim, da área educacional. Essa é a opinião de Tamires Teles. Mas vocês que estão aí assistindo, pode comentar o que você acha, deixa aí nos comentários. A segunda notícia da semana: a maioria do estado brasileiro adere à proposta do subsídio ao diesel importado. A medida, apresentada pelo Ministério da Fazenda, é uma alternativa para tentar conter a alta dos combustíveis causadas pela guerra no Oriente Médio. Ainda sobre o assunto, a Petrobras anuncia que estuda a possibilidade de fazer o Brasil se tornar autossuficientemente de óleo diesel num prazo de 5 anos. Gente, o que vocês acham? O que vocês acham dessa notícia? Vocês acham que a gente está pagando caro? A gente teve um aumento agora, né, do combustível. O que vocês acham? Essa opinião eu não vou nem comentar, vou deixar aí para vocês comentarem aqui nos comentários abaixo do vídeo. Gente, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve. Você que na correria do dia a dia não teve tempo de ligar a TV, de assistir o jornal, não teve tempo de fazer suas pesquisas aí nas redes sociais. Então, esse vídeo é para você ficar bem informado. Gente, o combustível teve sua elevação, né? Então, estamos passando por um período que ainda está um pouco elevado. Vocês, o que acham? Pelo menos é um sinal. Gente, daqui a 5 anos estamos trabalhando para a gente ter uma independência nessa questão aí do óleo diesel, um prazo de 5 anos. Mas comenta aí o que você acha dessa notícia. Gente, agora essa terceira notícia, que eu acho de extrema importância. Saúde. Gente, saúde a gente não se brinca, né? A saúde é tudo. Se você tem saúde, se você tem educação, tá meio caminho andado, não. Digo que tá todo o caminho andado. Porque com saúde a gente corre, consegue, né, trabalhar, vai em busca dos sonhos. E a educação, a gente precisa ter educação, principalmente para formar bons cidadãos. Ministério da Saúde confirma um caso de sarampo na cidade do Rio de Janeiro. Paciente, uma mulher de 22 anos, não vacinada, é seguro registro da doença no país este ano. Gente, as vacinas de vocês, como estão? Gente, sarampo mata, é uma doença
a gente sabe as consequências, tem inúmeras consequências para a população. Teve confirmado esse caso dessa moça de 22 anos, mas repetindo, ela não havia sido vacinada. Então hoje a criança já quando nasce tem um tempo adequado para vacinação contra o sarampo, não é isso? Então, gente, se atentem, se vê que não fez, procura um posto de saúde para fazer o reforço da dose. Tem pessoas que foi vacinada, mas mesmo assim ela não tem um reagente, que precisa fazer uma reposição de uma segunda dose. Então, as vacinas são gratuitas pelo SUS. Procura um posto de saúde, primeiro procura a sua carteirinha de vacinação, que vai estar lá o censo do dia que você nasceu até o dia de hoje. Então, a enfermagem, o SUS vai ter esse controle e saber se você vacinou ou não, e saber se for o caso de fazer algum exame para ver os reagentes, se precisam uma segunda dose ou não. Gente, informação salva vidas, e principalmente quando a gente se fala de saúde. Vamos lá para quarta notícia, gente. Essa notícia, eu acredito que todo mundo começa o ano, já começa aquela questão. Gente, eu tenho IPVA para pagar, eu tenho imposto de renda. E é sobre ele, sobre o imposto de renda. O imposto de renda 2026, na base de 2025, já está com a declaração liberada. Prazo entre 23 de março e 29 de maio. As principais novidades incluem incisão ampliada para quem ganha até 5 mil. Restituição automática para isentos com impostos retidos e declaração pré-preenchida mais completa. Prazo para envios. O prazo vai até o dia 29 de maio. Já em 10 de abril, mais de 10 milhões de declarações foram enviadas em um recorde de velocidade. Novas regras da inserção. A inserção foi ampliada, desobrigando quem ganha até 5 mil mensais, conforme novas regras. Quem não é obrigatório declarar, mas teve imposto retido na fonte, em 2025 receberá a restituição automaticamente. O sistema está mais integrado com os dados do e-social. Gente, e aí? Você que está aí assistindo do outro lado, já começou a buscar papelada, se programar para fazer, né, o imposto de renda? É importante. A gente sempre está, né, legalizado, e sempre tem aquela questão, né? Ai, gente, sempre tem uma pessoa que vai questionar os impostos, mas a gente precisamos declarar, né, os nossos impostos de renda, e essa é uma informação muito importante, porque aqui está as datas de você fazer o seu imposto de renda. Se você não consegue fazer, procura aí um escritório de contabilidade, que você vai encontrar alguém que faça seu imposto de renda e oriente quais os documentos, o que pode ser abatido, né, para ficar na prestação de conta do imposto de rendas. Se tem crianças, se você faz faculdade, se você estuda, você pode pegar também, comprovar, né, que tudo vai nos cálculos do imposto de renda. Gente, a quinta notícia. Gente, essa daí é uma questão que vai gerar polêmica. A Comissão de Constituição da Justiça do Senado aprova uma proposta de emenda à Constituição que diminui a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos auxiliares para 36 horas semanais. A proposta agora segue em votação em plenário. Essa notícia foi do dia 10/4/2026. Gente,
o lema da enfermagem. Essa eu vou dar um pouquinho da minha opinião. Por favor, vocês estão aí assistindo, deixa a opinião de vocês. Gente, a enfermagem virou um dilema, aquela questão. Na pandemia, houve aquela questão, todo mundo aplaudiu a enfermagem, os profissionais da área de saúde. Mesmo sendo uma classe muito grande, mas o que acontece? A gente vendo, tanto quem está vivendo dentro da enfermagem, eu também, Estelis, sou da área da saúde, trabalho em um ambiente hospitalar, eu vejo muito pessoas, colegas de trabalho que fazem cargas altíssimas, trabalham em 2, 3 empregos para ter um salário digno. Então, o que é que acontece? A Comissão da Constituição fez essa emenda, fez a proposta dessa emenda para aprovar as 36 horas semanais. Gente, agora está em votação. Gente, fica a opinião de vocês. A enfermagem trabalha com a saúde, trabalha com vidas. O que vocês acham? Vocês acham que é interessante um profissional da saúde vir de 2, 3 empregos, não dar uma assistência boa, tá trabalhando com vida e uma carga horária muito alta, um salário que... É lógico, se você trabalha em 3 empregos, porque você não tem um salário. O que vocês acham dessa informação? Quero que vocês aí deixem o hábito aberto, a opinião de vocês. Essa é a opinião de Estelis e passando informações aqui de fontes, né? Fontes confiáveis, fontes críveis. E a sexta notícia. Gente, essa notícia é para fechar com chave de ouro. Para fechar esse momento com chave de ouro. O que os astronautas viram na Lua que ninguém tinha visto antes? Vocês aí que estão do outro lado estão acompanhando esse momento. Gente, olha quanto tempo houve para que tivesse que os astronautas ir para a Lua novamente e explorar esse universo, esse mundo que tá assim tão, né, tão distante que depois que o primeiro homem foi à Lua, foram mais por satélites, por robô, e agora teve 4 astronautas que foram à Lua. Gente, olha só. O que os astronautas viram na Lua que ninguém tinha visto antes? Cores estranhas, eclipse raro, cor da Terra. Foram alguns dos fenômenos revelados na missão Artemis 2 e que só olho nu poderiam ver e observar. Essa notícia está atualizada do dia 11 de 4 de 2026. Astronautas na missão Artemis da NASA passaram cerca de 7 horas observando a superfície lunar e uma distância de 6,5 quilômetros. Pela jornada da nave, fotos impressionantes dos fenômenos celestes raramente vistos. Eles tiveram uma visão detalhada da região que até eram estudadas apenas por sondas e satélites, entre imagens e pôr da Terra, um eclipse solar prolongado. Gente, olha que interessante. Eles viram os planetas, eles ficaram... É muito interessante. Quando você entra na história, vocês começam a acompanhar essa história dos astronautas, inclusive teve uma mulher que foi um astronauta que foi com eles. Imagina o risco que eles correram. Porque o que acontece? Você não sabe o que vai acontecer quando você está numa nave, né? Um lugar desconhecido.
não sabe essa questão ambiental, do ambiente, do clima, tudo interfere. Pudesse ser que eles não voltassem vivos dessa missão. E olha que interessante, eles tiveram o privilégio de explorar, de ver coisas que a olho nu não conseguiam ver, que por satélites não conseguiam ver, que só um ser humano, né, através da nave, conseguiram ver, trazer, e ficaram mais de 40 minutos sem comunicação com a Terra. Esse foi o momento mais, digamos que preocupante. Aí vamos colocar o outro lado da moeda. Imagina a família desses astronautas. Imagina como o coração ficou. Gente, será que eles voltam? Será que eles não voltam? E trouxeram notícias da Lua, conheceram partes, viram coisas que nunca foram vistas antes. Gente, parabéns para esses astronautas que fizeram esse lindo trabalho. Em 2026, agora no mês de abril, o mundo teve o prazer de mandar 4 astronautas para a Lua, isso mesmo, e ter imagens detalhadas, filmagens detalhadas de todo um território que nunca tinha sido visto antes. Gente, agora para e pensa, lá atrás não tinha tanta tecnologia quando o primeiro homem foi à Lua. Olha só que evolução. Dessa vez foram 4, uma mulher, para mostrar o empoderamento feminino, que a mulher pode estar onde ela quiser. Gente, comenta aí, curte, compartilha, se você gostou desse tipo de conteúdo. Espero vocês semana que vem aqui, esse mesmo horário, para você ficar informado sem enrolação. As 6 notícias da semana que foram mais marcantes. Beijinhos, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E até a próximo final de semana você vai ficar atualizado de tudo que acontece. As 6 notícias da semana com Tamires Teles.